aposentadoria por invalidez? Vai ter perícia? Vai ter audiência? Olha, eu vou te mandar um vídeo aí que eu gravei explicando tudo. E claro, se você precisar marcar uma reunião comigo, é só falar com a secretaria que eles agendam um horário e a gente conversa e eu te explico pessoalmente. Como é que vai ser o teu processo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Porque funciona da mesma maneira. Pode ser que no final você ganhe o auxílio-doença ou pode ser que no final você ganhe a aposentadoria por invalidez, que agora a gente sabe que mudou de nome, de auxílio-doença passou a ser chamado auxílio-incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada aposentadoria por incapacidade permanente. O seu processo de auxílio-doença e também aposentadoria por invalidez, eles têm 4 etapas. A primeira etapa é a fase administrativa. A segunda etapa é a fase judicial, primeira instância. A terceira etapa é a fase recursal. É quando o seu processo precisa ir para a segunda instância da justiça. E a quarta etapa é a etapa final de pagamento dos atrasados. Tudo começa na fase administrativa, que é o pedido administrativo dentro do INSS. Tanto a aposentadoria por invalidez como o auxílio-doença, você vai fazer um pedido para o INSS de auxílio-doença. Ah, mas tem como eu fazer um pedido direto de aposentadoria por invalidez? Ter como até tem. Mas o mais comum, o mais usado, o mais normal é fazer primeiro o pedido de auxílio-doença. E o pedido de auxílio-doença, primeiro você envia os seus documentos médicos, você envia o laudo médico para o INSS e a partir da análise daquela documentação médica, o INSS pode começar a te pagar o auxílio-doença de forma temporária. Esse primeiro pagamento, apenas através da sua documentação médica, vai depender do tipo de documento médico que você enviar para o INSS. Se o laudo médico estiver do jeito que o INSS quer, vai dar certo, ele vai liberar o pagamento inicial. Se não estiver do jeito que ele quer, com todos os requisitos, o laudo médico está faltando alguma informação, você irá passar por uma perícia médica lá na agência do INSS, uma perícia presencial. Esse é o primeiro passo, solicitar o INSS e nessa solicitação pode ser que você já comece a receber ou pode ser que você não receba e tenha que passar por perícia presencial. Caso você comece a receber apenas enviando a documentação médica, mesmo assim você vai precisar passar por perícia se o seu caso for de longa duração. Então, se você tem um problema de saúde que vai demorar mais de 6 meses, mais de 1 ano, é caso até de aposentadoria por invalidez, você vai ter que passar por perícia médica do INSS sim. Porque o INSS só paga o auxílio-doença apenas analisando a documentação médica por no máximo 6 meses. Passou disso, você vai precisar passar por perícia médica presencial. Essa foi a primeira etapa, etapa administrativa. Caso o teu pedido de auxílio-doença dê certo de primeira, vai ser liberado para você o pagamento do valor mensal e também os atrasados desde quando foi feita a solicitação. Nessa etapa aqui, você vai receber uma ligação nossa aqui do escritório Almeida Marques Advogados com as informações para você ir ao banco sacar o teu benefício e também com as informações para pagamento dos nossos honorários. Você vai receber uma mensagem dos nossos números oficiais, ok? Não caia em golpe. Hoje, existem golpistas que entram em contato com os clientes de diversos advogados se passando pelo advogado. Então já fique esperto. Não receba mensagens, não aceite mensagens de números diferentes que não sejam os nossos números oficiais. E digo mais, aqui no Almeida Marques, na maioria dos contratos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você vai no banco receber e depois que você receber o dinheiro no banco é que você vai pagar os honorários do advogado. Você nunca vai ter que pagar para poder ir no banco sacar o dinheiro. Então, fique atento para não cair nenhum tipo de golpe. Primeiro, não receber mensagem de números diversos, diferentes dos nossos números oficiais. Segundo, ficar atento, fazer pagamento esquisito, né? Pagar para receber, isso não existe. Finalizou essa etapa administrativa, você recebendo ou não, nós vamos seguir para a fase judicial, que é a segunda etapa do seu caso. Essa segunda etapa acontece dentro da justiça, pode ser a Justiça Federal
ou a Justiça Estadual, depende de cada caso. Nessa fase judicial, você vai passar por uma perícia médica judicial, uma perícia feita pelo médico perito do juiz. Quando for marcado a data e hora dessa perícia, você vai receber a informação aqui do escritório Almeida Marques Advogados. Nós vamos te mandar a data, o horário, o local e vamos te mandar o vídeo de orientação de perícias. É um vídeo feito por mim, onde eu te passo todas as orientações e estratégias para você fazer uma boa perícia. E claro, quando for marcado essa perícia médica, se você, depois que assistir o vídeo, ficar com alguma dúvida, você manda a sua dúvida para o nosso time e caso eles não consigam responder, eles vão agendar um horário para você falar comigo antes da perícia. Mas é bem tranquilo essa perícia, as informações importantes já estão dentro do teu processo, então normalmente, na maioria dos casos, com este vídeo de orientação, você consegue ir fazer a perícia sem o menor problema. Fez a perícia? O perito ele tem alguns dias, algumas semanas, na verdade, para entregar esse laudo pericial para o juiz. Assim que o perito entregar o laudo pericial para o juiz vai nos informar para que a gente possa ter acesso a esse laudo. Esse laudo pericial é uma opinião do médico da confiança do juiz sobre o seu caso. Este laudo pericial ele é muito importante para você ganhar o seu caso, porque se nesse laudo o perito reconhecer a sua incapacidade, as chances de nós ganharmos o caso é muito alta. Agora, se o perito neste laudo não reconhecer a sua incapacidade para o trabalho, ou seja, ele falar para o juiz que você pode sim trabalhar, aí o nosso trabalho vai ser maior, porque nós vamos ter que pedir para o juiz desconsiderar, afastar a opinião desse perito judicial. Mas, como eu disse, esse perito ele é da confiança do juiz. Então, vai ser uma briga feia para a gente afastar esse laudo pericial. A boa notícia é que nós temos conseguido, em alguns casos, afastar a conclusão do laudo pericial, sim. Com muito trabalho, com muita estratégia, com muito estudo, nós temos conseguido ganhar casos, mesmo quando o laudo pericial não foi favorável. Não é todos, mas a gente tem conseguido sucesso, sim. Quando chegar neste ponto, que o juiz liberar o laudo para nós vamos enviar uma cópia desse laudo para você ter acesso, para que você possa ler o que o médico disse sobre você, e nós vamos realizar uma reunião com você para te explicar o que o perito disse sobre você. E aí a gente vai conversar se o laudo foi favorável, se o laudo não foi, porque daí nós vamos apresentar uma manifestação sobre o que a gente acha desta opinião do perito. Se o perito disser que você está incapacitado, conforme a gente já está alegando, nós vamos concordar com ele. Se ele disser que você não está incapacitado, que você pode trabalhar, isso é contrário àquilo que a gente está alegando no processo, então a gente vai trabalhar para afastar essa conclusão. Esse é o trabalho do advogado neste momento do processo. Depois que a gente fez isso, o seu processo vai ser encaminhado para o juiz julgar, para ele realizar o julgamento. Ele vai entrar para uma fase chamada concluso para decisão ou concluso para sentença. Ele vai ficar parado em uma fila esperando a vez de ser julgado. Quando chegar a hora do processo ser julgado, então o juiz irá proferir uma sentença. Ele vai julgar o caso. Ou ele vai dar ganho de causa para nós, ou ele vai dar ganho de caso para o INSS. E aí a gente vai perder. Isso se chama sentença. Quando sair a sentença, nós vamos enviar a sentença para você ler a sentença. E claro, vamos agendar uma nova reunião para te explicar o que aconteceu nessa sentença. Se ela foi boa, se ela foi ruim, se nós vamos precisar recorrer ou se nós não vamos recorrer. Aí nós chegaremos ao final da fase judicial, primeira instância. Lembra lá das 4 etapas? Fase administrativa, fase judicial, primeira instância. A sentença é o fim dessa segunda etapa aqui. Caso a sentença seja improcedente, ou seja, ela nega aquilo que a gente pediu, que foi o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, em alguns casos a gente pede até o auxílio-acidente junto,
Se ela for improcedente, nós teremos que fazer um recurso para a segunda instância. Aí vai começar a terceira fase do seu processo ou a terceira etapa, que é o julgamento do recurso. Mas atenção, pode ser que nós é quem vamos fazer o recurso porque nós perdemos na primeira instância. Mas pode ser que nós tenhamos ganhado o processo e aí é o INSS que entra com o recurso para a segunda instância, que é a nossa terceira etapa, e aí o processo também vai subir para julgamento desse recurso. Lá na segunda instância, funciona da seguinte maneira. Seja o nosso recurso, seja o recurso da INSS, ele vai ser enviado lá para a segunda instância. E lá, o processo vai ser julgado por 3 juízes ou 3 desembargadores, depende da justiça que o seu processo vai estar. Essas 3 pessoas que vão julgar o seu processo, elas vão se reunir em um dia e vão lá julgar. Só que até chegar a vez do seu processo ser julgado, ele vai ficar em uma fila. E a maioria dos processos a gente consegue até acompanhar qual é a sua ordem, que posição da fila o seu processo está. Inclusive, você vai poder solicitar o andamento de processo e nós vamos informar quantos processos tem na frente no caso de recurso para julgamento. Quando chegar o dia de julgar o teu processo, a segunda instância vai marcar uma data. E é nessa data, nesse dia de julgamento, em que é possível que eu faça a sustentação oral. É uma das últimas defesas que eu faço no seu processo. Seja para manter a sentença, porque a gente ganhou, seja para mudar a sentença, porque a gente perdeu. Olha a importância do advogado no processo aí, pessoal. Depois que eu fiz a sustentação oral, o processo vai ser julgado. E aí, nós iremos marcar uma nova reunião para poder te explicar qual foi o resultado do recurso. Aqui termina 80% dos casos. Depois da segunda instância, o processo volta para a primeira instância para começar a quarta etapa, que é a fase de pagamento dos atrasados. Claro, né? Só se nós tivermos ganhado o processo, se formos vitoriosos. Mas antes de eu explicar a quarta e última etapa, que é a fase de pagamento dos atrasados, eu preciso te falar o seguinte. Aqui na segunda instância, existe um tipo de recurso que vai para Brasília. Pode ser para a TNU, para o STJ ou às vezes até para o STF. Lá, o seu processo vai ser julgado de novo. E se isso acontecer, se seu processo for para a TNU, ou for para o STJ, ou for para o STF, então nós teremos que esperar o julgamento de novo desse outro recurso. Mas como eu disse, 80% dos processos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eles só vão até o julgamento do recurso contra a sentença. Não costuma ir para o STF, para o STJ ou para a TNU. Tudo bem? Não se preocupe agora. Não sofra por antecipação. Deixa eu agora te explicar como é que funciona o pagamento dos atrasados. Quando você ganha o processo, o advogado vai precisar apresentar o cálculo do valor dos atrasados, que ele entende que é de direito do cliente dele. Então, nós aqui vamos mostrar para o juiz o valor que você tem direito de receber e apresentar para o juiz. O juiz vai chamar o INSS e falar: INSS, tu concorda com esse valor aí? Aí o INSS pode concordar, como acontece na maioria dos casos, ou pode discordar. Ele pode falar: não, esse cálculo está errado, está muito acima do que eu entendo que é o correto. E aí, se isso acontecer, o juiz é quem vai decidir qual dos dois que está certo, se é o INSS ou se é o seu advogado. Tudo aqui, pessoal, é cálculo, é matemática. Então, não costuma dar muitos erros. Às vezes, o INSS apresenta impugnação, porque às vezes pode sim acontecer algum tipo de erro na hora de calcular, e aí o juiz vai esclarecer isso e mostrar quem é que está certo. O pagamento dos atrasados pode ser pago por meio de RPV, requisição de pequeno valor, ou pode ser pago por meio de precatório. A diferença entre um e o outro é o valor. O RPV ele é até 60 salários mínimos e o precatório ele é mais de 60 salários mínimos e aí não tem limite. O RPV, por ser um valor menor de até 60 salários mínimos, ele é pago normalmente em 6 meses, 8 meses, depende do juiz. A regra é que o RPV deve ser pago em 60 dias. Só que esses 60 dias, ele só começa a contar
depois que a RPV foi lá para o tribunal. Então, como demora para essa RPV chegar no tribunal, eu coloco aí que é pago em torno de 6 meses a 8 meses, depende de cada caso. Já o precatório, ele vai seguir uma outra regra. Como o valor é muito alto, ele vai entrar para uma lei de orçamento do próximo ano para poder ser pago no outro ano seguinte. Então, por exemplo, se um precatório ele foi expedido até 1º de abril de 2025, ele vai ser pago até dezembro de 2026. Veja, eu costumo falar que o precatório leva de 2 a 3 anos para ser pago. É claro que vai depender muito de cada caso, mas a média é isso daí. Deu para entender como é que funciona? É assim que o teu processo vai funcionar. É claro que cada processo pode ter uma diferença de um para o outro. Pode ser que o juiz mande pagar o benefício logo na sentença, pode ser que o outro, o juiz mande pagar só depois que o processo encerrar. Tem uma pequena variação entre cada processo. Eu vou te explicar agora quanto tempo costuma demorar cada etapa desse processo. Vamos lá. Na fase administrativa, o pedido costuma demorar entre 30 dias, 6 meses, por aí para ter resposta. Em alguns lugares que a perícia está muito distante, pode demorar até 8 meses. Na segunda etapa, que é a fase judicial da primeira instância, um processo dura em média de 1 a 2 anos. 1 a 2 anos na primeira instância. Em alguns lugares do Brasil, esse processo chega a demorar até 3 anos. Mas na média é de 1 a 2 anos. Se seu processo precisar ir para a segunda instância, que aqui a gente está considerando como a terceira fase, aí pode colocar mais 2 a 3 anos na segunda instância. Em alguns locais do Brasil a coisa está mais rápida e aí em 1 ano sai o julgamento. Mas vamos colocar entre 1 ano e 3 anos na segunda instância. A última fase, que é a fase de pagamento dos atrasados, como eu disse, entre 6 a 8 meses se for RPV e 2 a 3 anos se o seu atrasados for pago por meio de precatório. Eu tirei esses prazos com base nos meus 12 anos vivendo dentro do escritório de advocacia previdenciária. Pode ter uma variação de acordo com cada estado, mas é uma média de prazo para você ter ideia de quanto tempo vai demorar o seu processo. Somando tudo, do começo ao fim, um processo demora de 2 a 4 anos por aí. Já tive processos que demorou 11 anos, mas já tive processos que demoraram 6 meses. Este vídeo foi gravado para os nossos clientes aqui do escritório Almeida Marques Advogados. É um vídeo de caráter informativo para mostrar para os nossos clientes como é que vai funcionar o andamento de processo nos casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se você é um de nossos clientes, quer saber mais sobre o andamento do seu processo, por favor, entre em contato pelo nosso WhatsApp ou por ligação nos nossos números oficiais, que nós iremos te responder. Até a próxima!